Oi, gente, muito bom dia. Hoje aqui com a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, para fazer um balanço de 2025. Governadora, muito bom dia, bem-vinda ao Tudo Aqui. Obrigada, Rodrigo. É um prazer poder estar conversando com você nesse finalzinho de ano, para a gente poder falar sobre 2025, sobre o que vem pela frente. A gente começa falando sobre um desses, né? É o Arco Metropolitano, que enfim vai sair do papel. Você anunciou recentemente o início dessas obras, mais de duas décadas de espera, né? Para que o povo em casa entenda qual a importância dessa obra, governadora. O Arco Metropolitano ele vai criar uma nova BR-101. Hoje a BR-101, que faz toda a conexão da região metropolitana de norte a sul, ela está saturada e ela é uma via urbana praticamente. Tem que andar em baixa velocidade, tem os ônibus, as faixas de pedestre, tem muito atropelamento, muito acidente, não é? E a gente precisa conseguir, sempre dito em Pernambuco e na região metropolitana, criar via alternativa que permita as pessoas poderem ir e vir de casa para o trabalho, do trabalho para casa com mais tranquilidade, com mais rapidez. Nós precisamos ter um lugar para onde se desvie grande parte dos caminhões e a gente permitir que as distâncias sejam encurtadas, não é as distâncias de quilômetro, mas as distâncias de tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem. Isso. Nada substitui o tempo que a gente pode estar com a nossa família, na nossa casa, descansando, cuidando da nossa vida. E o Arco Metropolitano ele foi prometido há pelo menos 2 décadas, né? Desde a instalação, do início das tratativas, da instalação da Jeep em Goiânia, hoje Stellantis, foi dito que se construiria um Arco Metropolitano. Se falou sobre traçados, sobre projetos, e quando a gente chega ao governo, não tinha nem projeto. Então, fomos fazer o projeto, buscar dinheiro, organizar a casa, recebemos o Estado sem recurso, do ponto de vista de investimento, investindo muito pouco ao longo dos últimos anos, as estradas sucateadas, abandonadas, esburacadas, e assim, como é que a gente busca um dinheiro grande? E como é que a gente faz uma obra tão grande que tantos prometeram e não conseguiram fazer? Decidimos partir o problema. Problema complexo, a gente tem que partir ele para poder ir resolvendo. E aí, a gente lançou a primeira etapa, que é a etapa que vai da 232 em Moreno até a BR-101 Quando em Suape. começam as obras? Já começaram. Já? Máquinas na pista, vindo em 2 frentes, em Moreno e da BR-101 vindo para dentro. Eles vão se encontrar no meio para a obra poder ser mais rápida. Então, é lindo de ver a obra, eu tenho recebido imagens dela todos os dias. Já tem muita gente trabalhando, serão 500 empregos diretos gerados, fora os indiretos. A gente vai ter ali uma obra que no contrato é de 24 meses, são 630 milhões de reais. Nós vamos encurtar esse prazo, porque nós estamos pedindo, eles estão trabalhando já nos finais de semana, estendendo os horários à noite. E de imediato, o que é que a gente vai ter? Todo esse fluxo de caminhões que vem da 232 e passa pelo Recife, via Ceasa, ele não vai mais entrar no Recife para ir para a Suape. Então, e também para quem vem da 101 para a 232 também não vai precisar mais passar por dentro do Recife. Vai ser por essa via aliviar esse perimetral. gargalo, né? Então, de imediato, esses 25 quilômetros já trarão impacto positivo com a retirada desses caminhões. A próxima etapa ela deve ser licitada entre final de janeiro e começo de fevereiro. Esse recurso está no PAC do governo federal, ficou a cargo do Ministério dos Transportes. O que é que eu pedi a Renan agora, nosso ministro? É que ele me passasse por convênio o dinheiro para eu fazer a obra. Esse projeto nós entregamos ao DENIT há cerca de 1 ano e estamos negociando, fazendo ajustes e a gente quer entregar logo a obra, né? Então eu pedi para licitar para poder rodar mais rápido e ele concordou com isso. Então teremos muito boas notícias nos próximos tempos. A boa notícia já saiu, né? Porque quando vai sair do papel? Não, já saiu, a obra já começou. Então esquece esse negócio de ser uma obra que nunca aconteceria, né? Ela já está acontecendo e com dinheiro em caixa para concluir, porque eu só boto na rua uma obra que a gente tem um recurso garantido para poder concluí-la. O governador, recentemente, Pernambuco deu a concessão da Compesa e do metrô. Essa história da Compesa vai resolver, de fato, a falta d'água e o problema de saneamento básico no Estado? Outra coisa, seria a única saída essa privatização ou teriam recursos públicos para investir nessas obras? Na verdade, é importante dizer que a Compesa, ela, primeiro, permanece pública. E os trabalhadores da Compesa permanecem sendo empregados públicos. Isso é importante dizer. A Compesa fica responsável, a partir da assinatura do contrato, que vai acontecer em poucos dias, com as empresas que ganharam o contrato de concessão por 35 anos, da distribuição de água e tratamento de água e distribuição e do tratamento de esgoto. Então, a partir todas as adutoras, a produção de água, aquilo que é bem essencial, que é a água, nós vamos vender para a iniciativa privada. E a iniciativa privada vai fazer ela chegar na torneira da casa do povo. Como? Num contrato que prevê um investimento de 20 bilhões de reais. E 80% dele nos primeiros 5 anos.
Então, para resolver o problema de água e tratamento de esgoto em Pernambuco, fizemos um levantamento, estudamos 3 anos sobre isso, e tem gente que estudou a vida inteira. E o que se levantou? Precisa de 35 bilhões de reais de investimento. Se investiu muito pouco em água ao longo dos anos que antecederam ao nosso mandato. A doutora do Agreste andando em ritmo lento, Alto Capibaribe, esqueça Tapacurá, não tinha investimento em Petrolina e a gente foi mudando o jogo. Criamos uma Secretaria de Recursos Hídricos, recebemos o Estado quebrado, mas botamos ele em dia e fomos buscar operações de crédito, parcerias com o governo federal que não tinha 10 anos e levantamos 7 bilhões de reais. As obras das grandes barragens, por exemplo, foram prometidas 5 ainda no governo de Eduardo Campos lá atrás, 2011. Entregou em 2018 a primeira. Nós estamos em 3 em obras, eu já entreguei uma. A outra está em execução, a outra está em execução e a última a gente vai licitar ela em janeiro do ano que vem. Atualizamos o projeto, conseguimos recursos do governo federal e as obras estão sendo executadas por nós. Retomada das obras da adutora do Agreste andando em ritmo acelerado. Parceria com o governo federal. Às vezes demora a passar o recurso, eu boto dinheiro de operação de crédito na frente para a obra não parar. E aí a gente foi levando obra para Lagoinha, obra para água para Pesqueira, água para Caruaru. Chegamos agora em Santa Cruz do Capibaribe, vamos chegar em Toritama, vamos chegar até março do ano que vem em Surubim, Casinhas, Frei Miguelinho. Por outro lado, vamos chegar em Bezerros, em Gravatá. E com isso a gente matando... Passiricumaru, a gente vai matando a sede do Agreste pernambucano. Já estamos fazendo o projeto da segunda etapa para levar definitivamente aos 72 municípios. Produção de água. E o dinheiro não dava. Eu consegui com isso tudinho levantar 7 bilhões. Eu precisava de 35. E qual o caminho para isso? Vou reclamar e vou dizer que é o governo federal que tem que resolver. Ou eu vou construir soluções. E o Brasil inteiro está construindo essa solução. E o mundo inteiro está construindo essa solução. É a gente fazer parceria público-privada. A Compresa permanece pública, sendo que com um contrato de concessão com 2 grandes empresas. A BRK, que já tem um contrato que foi feito em 2012 aqui para o saneamento da região metropolitana, estava parado, com a briga com o Estado há 10 anos, nós destravamos e já tem 2,5 bi de investimento aqui. BRK junto com uma empresa chamada Acciona, que é uma empresa espanhola que investe em infraestrutura e está entrando em saneamento no Brasil. A outra, que é aquela área lá do sertão de São Francisco, cerca de 25 cidades, Petrolina e tudo mais, é o Fundo Pátria, que faz investimento em infraestrutura no Brasil e agora vai fazer aqui. São nossas 2 contratadas. O contrato, e eu vou regular, fiscalizar, contratar. Tudo amarradinho em contrato. Tudo amarradinho. Garantimos a proteção da tarifa social, a primeira do Brasil para 500 mil famílias pernambucanas, R$ 27,00 de água, R$ 27,00 de tarifa de esgoto para quem tem a ligação do esgoto. Então, protegemos os mais pobres, garantimos o reajuste tarifário para garantir o equilíbrio da tarifa e a gente já sabe, tem previsibilidade de qual vai ser o reajuste de novembro de 2026. Então, tem muita conversa sobre isso, mas tem também conversa muito irresponsável sobre esse tema, porque esse é um tema muito sério, porque Pernambuco tem 2 milhões de pessoas sem acesso à água, janeiro de 23. Já botamos água em cerca de 500 mil casas, 500 mil pessoas com acesso à água, mas a gente precisa chegar a todas. E isso com muita responsabilidade e zelo. E eu fiz o contrato de concessão junto com o BNDES, com o governo federal, e agora a gente vai poder não contar dinheiro, mas gastar o dinheiro para poder fazer a água chegar na torneira da casa do povo. E a concessão do metrô segue os mesmos trâmites? A concessão do metrô está sendo discutida há mais de 3 anos. Quando eu cheguei já tinha uma discussão com o governo anterior. Nós retomamos, porque eu disse que eu queria ser parte da solução. O metrô não é meu, é do governo federal através da CBTU. Mas o metrô é do povo do Recife, que passa 5 horas para chegar de casa do trabalho para casa. Todo dia quebra. Todo dia quebra, pega fogo, uma malha sucateada, chove mais dentro do que fora. E a gente foi exigindo, olha, tem que vir investimento. Coloquei como prioridade para o presidente Lula, como coloquei a Transnordestina e a adutora do Agreste. Sendo que essa questão do metrô, a gente foi discutindo porque é uma solução complexa. Ela vai passar para o Estado e o Estado tem um contrato com a iniciativa privada, que vai investir. E como é que isso acontecerá? Nós vamos abrir consulta pública, governo federal com o BNDES, a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem. E aí vamos ter um ano inteiro de audiências, discussões, Tribunal de Contas do Estado, da União, tudo para que a gente possa receber todas as sugestões possíveis. Os metroviários permanecerão com os seus empregos. É uma decisão que nós colocamos para o governo federal e eles também, de que não haveria demissão como houve em Belo Horizonte. Então esse problema nós não teremos aqui. E aí o pessoal fica mais tranquilo. Fica mais tranquilo, os metroviários estão com emprego garantido. Segunda coisa, haverá o aporte de dinheiro do governo federal para manter o equilíbrio das contas. Não é só recurso do privado. O governo federal entra com dinheiro para poder manter o equilíbrio tarifário. Então, assim, não haverá surpresa sobre o valor da tarifa.
existe previsibilidade sobre isso, que será apresentada nas audiências e nos debates públicos. O governo do Estado vai entrar com subsídio de até 80 milhões de reais nos próximos 5 anos, primeiros 5 anos, para que a gente não tenha surpresa no aumento de tarifa. Então, tudo isso olhando para o consumidor, olhando para o povo do Recife, da região metropolitana, onde não existe investimento há cerca de 30 anos. Houve alguma coisa pontual no meio do caminho, mas nada estruturador. E o que é que ficou? Eu disse, olha, nós estamos com 3 anos de governo, o metrô absolutamente sucateado, vai morrer gente. Eu disse isso o tempo inteiro. Por sorte, não morreu ainda. Agora vem investimento de verdade. Nesse próximo ano, ainda com o metrô 100% público, haverá 500 milhões de investimento. 300 milhões para a compra de 100 ônibus elétricos. Vão passar o dinheiro para mim, eu compro e entrego para o sistema de transporte metropolitano. Então, sistemas com ar-condicionado, funcionando bem, transporte de massa. Reforma de todas as estações de metrô, cerca de 135 milhões de reais. E, além disso, aquisição de trens que são melhores dos que a gente tem hoje. De onde? São trens que já são usados, que estão hoje no metrô de Belo Horizonte e no metrô de Porto Alegre. São 11 trens. Nós temos hoje 11 em funcionamento e trazemos mais 11. Então, esses metrôs, 6 deles chegam entre janeiro e fevereiro e os outros 5 chegam até junho do ano que vem. Vão permitir a gente expandir por mais trens, diminuindo o tempo de espera e o aperto e, ao mesmo tempo, a gente melhorar a qualidade do vagão, do trem onde as pessoas são transportadas. Isso tudo para a gente preparar a concessão que deverá acontecer ao final do ano que vem. Né? Quem vai encabeçar isso tudo é o BNDES, com o governo do Estado e com o governo federal, para que sejamos parte da solução, não de identificar assim, quem é que vai botar o dinheiro, que já está posto. É assim, como que a gente cuida do nosso cidadão? E isso a gente tem que desmistificar o debate. Não é sobre ideologia isso aqui. É sobre permitir às pessoas o direito de ir e vir. E de ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa, com mais tempo com sua família. É sobre isso. Governadora, falar agora sobre segurança pública, feminicídio, né? Que aumenta não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil inteiro. Todos os dias mulheres são mortas pelo simples fato de serem mulheres. O que é que o governo tem feito para mudar isso? Primeiro, falar sobre o tema é muito importante, eu tenho dito sobre isso. Eu sou a primeira mulher governadora do Estado e é claro que esse tema me toca de maneira profunda, porque é sobre nós, né? É sobre o direito da gente ser mulher e de não morrer por isso. E muitas mulheres ainda morrem por isso, e são violentadas por isso, psicologicamente, financeiramente, fisicamente, até a morte. Por quê? Porque nós temos uma cultura machista. Uma cultura que entende que mulher é propriedade. Uma mulher em Petrolina foi morta porque ela queria ir para a igreja. E o marido recebeu ela como foi e se matou ela. Outra mulher, Deus sabe por quê, ou nem ele sabe por quê, foi trancada num barraco que ela morava e ela foi incendiada com os filhos. Talvez porque o marido não quisesse que ela se separasse dele. Isso acontece em todos os lugares com muitos requintes de crueldade. O que a gente tem feito em Pernambuco? Primeiro, estruturar as polícias. A Delegacia da Mulher funcionando 24 horas, na região metropolitana, em Caruaru e em Petrolina, desde 2 anos atrás. São quantas? 7? São 7 que funcionam 24 horas. Estruturação de patrulhas Maria da Penha, treinamento de todo o nosso time, distribuição de BIP para essas mulheres que estão com medidas cautelares. Patrulha Maria da Penha em todas as organizações militares do Estado. Você tem um ponto de referência para cuidar de mulher. Aí a gente vem para o monitoramento do feminicídio e da violência contra a mulher, casos de estupro e de feminicídio, sendo julgados de forma célere e mais rápida. O Ministério Público e a Defensoria Pública, juntos com o Judiciário, nós monitoramos isso, liderado pela doutora Deise, desembargadora, para que não passe de 1 ano o julgamento de feminicídio. E a gente quer menos tempo. Mas os prazos do processo judicial são muito longos. Mas a gente não quer aqui que tenha um cara que matou uma mulher que não seja julgado, punido e preso sobre isso. E aqui em Pernambuco, há a solução de 97% dos feminicídios que acontecem. E é claro que é uma forma da violência acontecer diferente da que acontece nos homicídios. Porque ela acontece dentro de casa, pelos companheiros, pelos ex-maridos, ex-companheiros, as pessoas que têm acesso a dentro de casa. Muitas vezes na frente dos filhos. Na frente dos filhos, e isso precisa ser denunciado. E as mulheres, elas precisam ter como ela sai de casa? Se ela não tem estrutura financeira, se ela não tem uma casa, aí precisa ter política pública. E cuidado com essas mulheres. E aí vem os abrigos. Nós estamos abrindo 30 em Pernambuco, a história inteira são 31, financiando junto com os municípios. Isso nunca houve financiamento para o município. Eu não quero nem saber qual a cor da bandeira partidária do município, do prefeito. Eu quero cuidar das mulheres de Pernambuco, eu chegarei aos municípios que eu puder. E eu estou chegando a todos eles, com assistência social e com mulher. O Mães de Pernambuco, 100 mil mulheres
que têm extrema pobreza ganhando R$300 por mês. As casas, 17 mil, 70% nas mãos de mulheres. E as que são chefes de família têm prioridade. A vaga da creche, a vaga da qualificação, a vaga do trabalho, mulheres vítimas de violência têm prioridade. E a gente está fortalecendo os organismos municipais. Eu entrego computador, mesa, cadeira e carro para os 184 municípios pernambucanos, ainda Fernando de Noronha. E elas sabem agora que nós trabalhamos em rede. O governo do estado com o governo dos municípios, buscando apoio também do governo federal, e precisa ter mais apoio do governo federal para que a gente possa chegar em todos os municípios pernambucanos e dar a porta de saída dessas mulheres. Aqui não é lugar de matar mulher. E isso precisa ser dito e agido contra isso todos os dias, com prisões, com repressão, com acolhimento e com empoderamento dessas mulheres, com trabalho, com casa e com oportunidade. Governadora, no seu governo, Pernambuco ficou acima da média do IDEB, né? Isso no ensino fundamental. O que fazer para essa média também ficar acima no ensino médio, da média nacional? Na verdade, a gente hoje, no ensino médio, é o terceiro melhor IDEB do Brasil. E a gente vem conseguindo manter isso ao longo dos anos. Mas nós precisamos aprofundar. Avançar na educação em tempo integral, do jeito certo. Avançaram muito em educação integral em Pernambuco, Rodrigo, tirando refeitório, tirando laboratório, tirando biblioteca e não dando espaço para os meninos passarem o dia inteiro na escola. Nós estamos ampliando sala, reformando todas as escolas, colocando ar-condicionado, construindo escola nova, fazendo do jeito certo. Expandir isso para o ensino fundamental. A gente tem financiado municípios para abrir novas vagas, dado dinheiro ao município para construir novas escolas e a gente conseguir ampliar a rede de educação integral no ensino fundamental. Todos os estudos que aconteceram no Brasil e no mundo indicam. Se a gente coloca o menino em educação integral, o IDEB melhora, o menino aprende mais. Agora, esses meninos, a gente precisa cuidar deles desde muito cedo. Porque grande parte deles, eles chegam com noções básicas de leitura e matemática no ensino fundamental 2 e no médio. E a gente perde eles no ensino fundamental 2, entre o 5º e o 9º ano. Porque ele não aprendeu a ler e escrever na idade certa, não tem conta de matemática direito, ele abandona a escola. Porque ele fica dissonante da sua turma. E aí a gente aposta no programa de creches. Nós estamos construindo dos 60 mil vagas de creche em Pernambuco. Nós avançamos, tem um prêmiozinho lá atrás, porque nós fomos dos 5 estados do Brasil que mais alfabetizaram na idade certa, que mais evoluíram nisso. Saímos de 28% para 58%. Mas eu quero todos os meninos. Como? Qual o papel do Estado nisso tudo? A gente treinar, a gente emitir material para todas as escolas de Pernambuco, a gente treinar os professores alfabetizadores. Eu contratei 1.200 para treinar os outros, tinha 120. Eu botei uma bolsa maior do que tinha antes para que eles pudessem estar animados para fazê-lo. E a gente está construindo vaga de creche. Porque eu só posso botar o menino na escola se tiver um lugar para eles ficarem. E aí, quando o menino sai com 5 anos ou 6, não sei se você tem filho, mas os meus filhos com 6 anos de idade sabiam ler. E sabiam já começar a escrever. E já tinham noções básicas de matemática. E os filhos da escola pública, com 10 anos, não sabia ler e escrever? Não dá mais. E aí começaram a dizer, Raquel não vai conseguir construir as creches. Eu vou. Eu tenho R$1 bilhão para isso. E eu podia ter botado propaganda na televisão, comprado kit de qualquer coisa, mas eu decidi construir creche. E isso é política pública para a mãe também. Porque uma mãe que tem uma criança numa creche, ela sai para trabalhar. E ela consegue ter sua independência financeira. E aí ela não se submete à violência. O governadora, tem um programa muito bacana do governo do estado que é o Ganha o Mundo, né? Isso. Ele continua em 2026, ele aumenta, como é que é? Ele está fortalecido. A gente mandou meninos, né? Assim, porque eu vejo muito como... Eu olho para eles, eu vejo meus filhos. Nós temos 520 mil alunos na rede. Esse ano a gente mandou 800. Aí mandamos 800 alunos para o Chile, mandamos para Londres, mandamos para o Canadá, e agora nós vamos mandar 2.000 meninos. Começamos Vai dobrar. Vamos mais do que dobrar, 800 para 2.000. E eu ainda vou botar 30 para a China. E aí... Para a China? Para a China. Eu fui lá. Para ver tecnologia, para aprender tecnologia. Para aprender o que está acontecendo lá. Para abrir o mundo, para abrir a cabeça. A China está vindo para cá também. E nós precisamos ir para lá também para aprender com eles. Então a gente conseguiu parceria de 30 universitários, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, numa parceria com um estado irmão, pernambucano, e agora vamos botar 30 meninos do ensino médio para lá. E aí começar no nosso centro de línguas a trabalhar mandarim, para que os nossos meninos também tenham a oportunidade de desenvolver uma nova língua para além de inglês e de português. Abrimos o Ganha Mundo Professor, o ano que vem serão 200 que irão também para o exterior para fortalecer o seu aprendizado,
para que eles possam ensinar melhor para os nossos meninos também e conhecer uma nova cultura. Porque a gente mandava os alunos e os professores ficavam tristes porque não iam. Agora eles vão também. Governadora, para encerrar, um recado aí para o povo pernambucano, um recado de fim de ano. Fé e otimismo. A gente teve um ano de muito trabalho, meu corpo está cansado, mas eu estou muito feliz. Porque a gente conseguiu, em 2023, ano difícil, mas tomar as decisões difíceis. Né? Aquelas que permitiram que a gente pudesse pegar recursos, fazer parcerias, construir um novo momento em Pernambuco que já começa a aparecer em todas as áreas. Na segurança, nas estradas, na água, na reforma dos hospitais, na entrega de mais oportunidade, no investimento nas escolas, na geração de oportunidade. O povo voltou a acreditar no Estado. Sabe? Os empresários, a população, levar a autoestima para cima. Obras que estavam no papel há muito tempo saíram de lá. Então, a gente conseguiu fazer Pernambuco voltar a crescer, não sozinha, mas com o povo pernambucano, com os nossos trabalhadores. O ano que vem será ainda melhor. E o que eu posso desejar a vocês da imprensa, a você que está em casa, no trabalho, nos vendo, é um ano novo maravilhoso, extraordinário, com fé, com muita esperança, reunido a família, agradecendo pelo ano que foi, celebrando as conquistas, mas olhando para frente e tendo a certeza que a gente tem muito mais por fazer e que nós estamos prontos para o desafio de 2026, com muito mais trabalho e com muito mais entrega. Muito obrigada. Governadora, muito obrigado pela sua participação aqui no Tudo Aqui. Obrigada, Rodrigo. Foi um prazer. Prazer incrível. Feliz Ano Novo e um bom Natal para vocês. Para nós. Beijo, Deus abençoe. Estamos de volta para mostrar os benefícios da calistenia. Calistenia é um método de treinamento que utiliza o peso do próprio corpo para realizar exercícios. Com origens antigas na Grécia e Roma, a calistenia ressurge no cenário moderno como uma maneira eficiente e acessível de se manter em forma. O professor de Educação Física, Rodrigo Souto Maior, já treina calistenia há 6 anos. Ele explica a técnica e a diferença da calistenia para o método de treino funcional tradicional. Funcional tradicional, né, que você vê em praia, que você vê aqui em parques. Você vai ver que eles usam alguns elementos para compor a atividade. Então você vai ver escadas no chão, você vai ver kettlebells, você vai ver dumbbell, você vai ver caixa. Então você vai ver elementos que vão propor aquela atividade junto com o programa do professor específico. A calistenia ela já parte de um pouco anterior a isso. Então ela traz primeiro você conhecer-se como pessoa, usar o seu peso corporal para gerar uma força sobre aquela atividade. Um exemplo muita gente vê as pessoas fazendo flexão, suspensão, ficar de cabeça para baixo, entendeu? Fazer subidas nas barras específicas. Isso vai levar um tempo, mas é mais ou menos com essa pegada. A calistenia é extremamente adaptável, desde iniciantes até atletas avançados. Todos encontram um desafio adequado. Exercícios básicos, como flexões e barras, podem ser modificados para aumentar a dificuldade, conforme o progresso. Rodrigo alerta que há fases de transição para o treino de calistenia e que cada fase deve ser respeitada. Existe uma fase de transição, que é o começo, meio e fim. Você começa ali inicial, você passa pelo intermediário e você passa pelo plus, né? pela maior dificuldade. O que a gente aconselha como profissional? Se você tiver ali com condições de ter um profissional, você busca um profissional. Se você não tem, você comece fazendo elementos e treinamentos curtos, como sentar, levantar, agachar, flexão. A partir daí você começar a perceber quanto você pesa em relação àquela atividade que você está propondo. De acordo com ele, tem aumentado a procura pelo treino que é acessível a todos. Quando você tem essa coisa disposta a não ter que comprar algo, ou não ter que adquirir algo, ou pagar para fazer, tudo fica mais fácil. Você tem um parque como esse, que tem equipamentos como aquele ali, que tem ali suspensão, tem balanço, tem escada. Então você tem ali equipamentos que estão disponíveis para você começar um programa básico de calistenia. Pode ser um equipamento como esse, sem dúvida. Vitor Costa tem 30 anos, é servidor público e há 6 meses treina calistenia. Já foi praticante de jiu-jitsu e crossfit. Agora encontrou uma verdadeira paixão. O treinador diz que o aluno está aprovado. Tá aprovado. Acho que ele tem feito um trabalho, a gente tem buscado um trabalho interessante, trazendo bom benefício para ele aí. Ele está curtindo e vai continuar treinando junto. Eu me sinto mais disposto, mais forte, com uma capacidade cardiorrespiratória melhor. E assim, melhorou meu sono também. Assim, de forma geral, melhora todos os aspectos da minha vida, né? Eu busco também me alimentar de forma mais saudável e uma coisa vai puxando a outra, né? Sentou, levantou,
Parece simples, né? Mas aí você começa fazendo séries de 12, passa para séries de 15, depois séries de 20, depois séries de 30. Então você parece simples, mas quando você faz 90 agachamentos desses já não fica tão simples. Vitor, faz o agachamento e depois entra com a perna só para o terceiro grau de pessoa que já está avançada. Olha lá, ó. A pessoa já está avançada, ele já partiu para um outro grau. Que aí quando você estiver fortalecido, você já trabalha uma perna só e cria esse movimento. Voltou ao normal. Vamos lá, trocou, ó. E aí você começa 3 para cada perna. Depois troca 3 para outra perna, e passa para 4, 3, 6, vai subindo de 3 em 3 e você consegue ter aí um resultado bem legal, beleza? Vitor, vamos para a prancha, aquela prancha básica, ok? E aí você começa no básico, você vai ver que ele está com as pernas e a ponta do pé esticado lá, ó, todo esticado aqui, ó, a linha do pescoço também, ele não enverga pescoço nem minhoca. Fecha a perna, isso, vai lá, ó, então ele vai todo o chão, então ele criou um grau de dificuldade mais elevada. Terceira, mais uma, só para o pessoal marcar. Subiu, beleza, voltou. Desceu com calma, isso aí. Seja para fortalecer o corpo, melhorar a forma física ou simplesmente vivenciar um novo treino, a calistenia oferece uma abordagem completa e acessível ao treinamento. Acabou tudo aqui. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. A gente se encontra no próximo sábado, às 9 da manhã, aqui na TV Jornal. Um ótimo fim de semana. Tchau, tchau, gente.